Olá a todos! Hoje nós vamos com mais um tema muito interessante e muito envolvente para você, pai, mãe, para você, professor, para você que seja CEO de alguma empresa, sempre tem o que ensinar e o que aprender. E hoje o nosso tema é escuta ativa para mudanças eficazes. Então, nós precisamos ter sempre uma escuta ativa, seja qual for o nosso papel na sociedade, não é verdade? Então, por que que as coisas precisam mudar? Por que que precisa ser diferente? Porque não podemos continuar fazendo a mesma coisa. Existe uma frase, que a gente ainda fica em dúvida da autoria, né? Não podemos pretender chegar a um lugar diferente fazendo sempre o mesmo trajeto, não é? Eu tenho que mudar, eu tenho que, renovar, eu tenho que atualizar. Então, é preciso por que que nós vamos ver assim, por que que é preciso transformar-se para transformar. Então, tem que começar por nós essa mudança. Então, às vezes, nós temos que nos reinventar, sabia? Pois é, não importa quando, sempre é tempo de nós nos reinventarmos. Por quê, gente? Porque vida é impermanência, é dinamismo, nada permanece como está, não é? O que foi ontem pode não ser igual hoje, pode não ser igual amanhã. Isso é no nosso cotidiano, no nosso convívio, nas nossas aulas, enfim, né? Então, bem-vindos à mudança. Vamos lá falar sobre ela. E o que nós queremos, na verdade? Ensinar e aprender para nunca mais esquecer. Vou falar de novo. O que é que nós queremos? Ensinar e aprender para nunca mais esquecer. Então, essa escuta ativa para mudanças eficazes vai ser assim. Juntos, nós vamos refletir hoje sobre algumas coisas importantes. Sobre as competências socioemocionais. Sim, porque a nossa dimensão emocional sempre está presente em tudo que fazemos. As contribuições da neurociência para essa mudança, para que nós possamos fazer essa transformação. A questão da inclusão versus a equidade, porque a gente fazer igual para todos não é o mesmo que equidade, porque equidade é você dar a condição adequada para uns e outros, não pode ser uma coisa padrão, não é? Porque o que pode ser ótimo para um pode não ser bom para o outro, não é verdade? E também é importante fazer um levantamento dessas necessidades, conforme o que a gente estiver lidando, porque a análise na análise desse encontro nosso, a gente vai dizer, não é, como é que isso pode ser trabalhado, junto aos pais, aos funcionários, dentro do ambiente, social, seja da escola, seja qualquer outro ambiente social, tá certo? E agora vai entrar a nossa vinheta para a gente começar o nosso assunto. Sempre que nós falamos em mudança, surgem alguns questionamentos, não é verdade? Porque mudar não é fácil. Me lembrei agora daquele filme da Whoopi Goldberg, que ela é mudança de hábito, né? Então ela chega no ambiente, ela modifica tudo e tudo se alegra e tudo, e as pessoas não relacionam, não é? Que essa mudança pode trazer uma coisa muito boa. Lá atrás, não é? A gente tem, de Platão, o mito da caverna. Todos estavam dentro da caverna, voltados para dentro, e um deles sai e olha que tem muito mais coisas para além dos muros da caverna, para além do ambiente interno e fechado da caverna, ou seja, sair daquele lugar e olhar que tem mais perspectivas, mais ideias, mais vivências. Então, dentre esses questionamentos, eu acho que o maior deles, na verdade, o que nos move é a pergunta, né? O que que nos move? E por onde a gente vai começar? Então, é começar saindo deste lugar em que já estamos acostumados e tentarmos buscar outras coisas, que é sobre o que a gente vai falar, né? Essa mudança de hábito, essa
esse reconhecimento de saber o que é que nos move, o que é que eu desejo, por onde é que eu começo. Então, eh, tem várias, modalidades, né, que são referentes ao mito da caverna. Por exemplo, um filme meio antiguinho já, que é o Croods, né, que é uma alegoria do mito da caverna. E assim, a gente tem várias coisas que nos levam a essas reflexões. Então, a aprendizagem seja ela em qualquer âmbito, ela é um processo que vai estar ligado a 3 instâncias, gente. A ação, agora falando do aprendizado dentro da escola mesmo, né. Então, vai estar ligado esse aprendizado a 3 instâncias. Quais são elas? A ação do aluno, a ação do professor e a ação da escola. Então, como é que a gente torna esse aprendizado mais efetivo e mais prazeroso? Gente, eu quero ressaltar aqui que quando a gente fala aprendizado, eu estou colocando em direção à questão do ambiente escolar, mas esses saberes, essa reflexão, ela se estende para a família, ela se estende para a vida social, ela se estende para a empresa, né? A gente pega o espírito da questão, que é o aprender e o ensinar, que é um processo em que a gente está o tempo inteiro, né? Então, como é que a gente torna isso mais prazeroso, mais efetivo? Então, atualmente, se nós pensarmos, os profissionais da área da educação, eh, compõem um mundo bipolarizado. Mas o que é isso, professora? Assim, existe aqueles que acreditam que a função da escola é apenas escolarizar, ou seja, desenvolver cognitivamente os alunos a partir de conteúdos. Então, eu estou falando só do cognitivo. Nós não somos feitos somente da cognição, né? Eh, Conforme as séries avançam, ainda falando dentro dessa perspectiva da cognição, né, do aprender conteúdos, conforme as séries avançam, o nosso cotidiano escolar vai sendo meio que pressionado pela questão conteudista, conteúdo, 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 isso já está bem superado. Mas vem da parte de quem está ali liderando, né, o medo do erro, de decepcionar, e isso vai suprimir o potencial criativo da criança. Mas será que a escola é a única vilã nessa história, gente? Todo mundo sabe que nós vivemos uma transformação radical nos últimos, vamos lá colocar, até 20 anos, e conforme vai diminuindo o tempo, essa transformação é mais expressiva, muito mais radical. Em que aspecto? No jeito como nós aprendemos. O que que traz aprendizado para nós? São outras fontes, né? O jeito como a gente aprende, como a gente ensina e como nós nos relacionamos. Porque os relacionamentos estão muito ligados à implicação da tecnologia, não é? Que divide bastante o convívio e a interatividade entre as pessoas, entre os seres humanos. Então, a gente precisa de um processo de quê? De reinvenção, porque esse processo de reinvenção, ele é acompanhado, geralmente, de duras críticas à escola, como se a instituição, e os seus componentes, né, vamos dizer, os atores nesta peça, da vida escolar, fossem os responsáveis pela morte da criatividade dos alunos. E essa morte da criatividade dos alunos é um exemplo do que nós estamos querendo dizer. Mas, felizmente, essa crítica não se sustenta diante das recentes descobertas da neurociência. Então, vamos lá falar sobre isso. Hoje, nós sabemos, por exemplo, que modificações cerebrais afetam de forma significativa diferentes capacidades do indivíduo, né? Entre elas, a capacidade criativa. Então, o que acontece na escola? Na escola, o indivíduo é ensinado a se adaptar aos padrões já estabelecidos, pelo professor, pela própria instituição, e ele adota um pensamento
convergente ao invés de adotar um pensamento divergente. Então, nossa, o que seria isso? Pensamento convergente, pensamento divergente. Veja, as pessoas são individualidades. Não tem como a gente querer, como o sistema educacional vinha sendo estruturado, que todo mundo obedeça ao mesmo padrão. É a pasteurização do ensino, né? Não existe uma turma homogênea, todo mundo igual. Mais uma vez, lembrando lá ah, aquele The Wall do Pink Floyd, em que mostra exatamente isso, né? Não somos aquelas figuras iguais, somos individualidades. Já falamos isso em outro vídeo, né? Isso é muito importante. Mas o que seria esse pensamento convergente e esse pensamento divergente? Então, no primeiro tipo, que é o convergente, né, esse tipo de pensamento, existe uma organização lógica, e dedutiva que vai predominar. Então, o ato de pensar é muito mais rígido à medida em que a gente busca o quê? Uma única solução para um determinado problema. Exemplo disso, tem casos, que eu vi acontecer isso, né, do professor, por exemplo, de matemática, considerar errado uma forma diferente que o aluno, eh, apresentou de resolver alguma questão, algum desafio, alguma proposta, né, dentro dos exercícios que o professor coloca. Não, tem que ser do jeito que eu ensinei. Ou seja, você fecha a criatividade. Eh, o aprendente não pode ter ideia própria, ele não pode achar um outro caminho para a resposta, de algum problema, de algum teorema, de alguma enfim, de algum exercício. Se o aluno encontra uma resposta diferente, imediatamente ele era podado, no sentido de ter que fazer igual o professor fazia. E tem que ser exatamente como eu ensinei. Era isso que o aprendente ouvia, né. Então esse é o pensamento convergente, converge para uma única forma de resolver, e não é bem assim. Já no segundo, que é o pensamento divergente, quando a gente se encontra diante de um problema, é preciso que a gente tenha liberdade para propor novos caminhos e respostas, às vezes, inusitadas, surpreendentes. Por meio de quê? De associações mais amplas. Ou seja, sair da caverna, olhar para fora, não é? Não estar preso àquele pensamento convergente, e sim para divergir, para ampliar. Isto sim é uma forma da gente alimentar, de nós estarmos motivando mesmo para que o processo criativo se expanda cada vez mais. Porque aí cada indivíduo vai poder escrever a sua própria página da história, não é verdade? Então, nesse cenário, minha gente, não tem um único caminho traçado pelo professor ou pela instituição, e muito menos uma única solução para um problema proposto, não é? A gente pode pensar muitas alternativas. E pensar em muitas alternativas, essa flexibilização da forma de resolver alguma situação, é que vai qualificar os indivíduos daqui para frente na vida profissional, inclusive, né? Porque se você tiver só um jeito, se você for inflexível, não vai chegar em nenhum lugar melhor, né? Então, não há dúvidas que existem diversas razões, para que a escola não seja a única vilã da história, né? Então, vamos ver aqui uma explicação biológica. Os cérebros são órgãos plásticos flexíveis, e as maiores modificações acontecem no período da infância. Olha só que importante isso, porque são bilhões de neurônios ali, e que está esse cérebro pronto para receber tantas coisas e trabalhar com essas coisas, numa espiral crescente e positiva, né? Então, é muito importante a gente compreender o desenvolvimento desse cérebro, não tão tecnicamente, mas de uma forma, que todos vocês entendam, né? Então,
compreender um pouco o desenvolvimento desse cérebro, gente, especialmente nas suas relações com o desenvolvimento das habilidades, dos comportamentos, nas diferentes idades do desenvolvimento da criança, pré-adolescente, adolescente, para adulto, enfim. Então, tem uma região lá específica, só para citar para vocês, né, que se modifica rapidamente, que é o córtex pré-frontal, aqui na frente, aqui na nossa testa, digamos assim, fica nesta direção, lá dentro do nosso cérebro. Essa região é responsável pelas decisões, pelo planejamento, pelo comportamento. Então, é aí que essa área localizada nessa parte anterior do cérebro que é responsável pelas funções executivas. O que isso quer dizer? Por aquilo que a gente faz ou planeja fazer. Funções executivas, executar. E nessa região, o nosso cérebro vai abrigar circuitos, né, neuronais responsáveis pelas nossas habilidades cognitivas, que elas são o quê? Necessárias para controlar os nossos pensamentos e as nossas ações. Ou seja, aquilo que a gente pensa, planeja e como nós vamos nos comportar. Então, há quem pense que o cérebro tem um funcionamento linear, né? Mas isso não procede, porque não é assim que acontece. O cérebro está sempre em movimento, então, na verdade, existe, como eu vou dizer, um amadurecimento desigual das áreas cerebrais em cada pessoa, né? Não tem essa coisa padrão, mais uma vez, né? Essa nossa região, esse córtex pré-frontal, ele inibe ou controla, digamos assim, as ações mais impulsivas. E olha só, este cérebro, esta região, só vai atingir o pleno desenvolvimento cerca de uma década depois do início da vida escolar. Então, assim, educação infantil é a fase pré-escolar. Quando a gente fala fase escolar, nós estamos falando do Fundamental 1 e 2, né? Eh, então, uma década depois dessa fase. Então, pense que a gente está falando em torno da idade de 21 anos, 21, 25 anos. Então, no ensino infantil, a gente às vezes quer que a criança atenda exatamente como a gente imagina que deveria ser. Só que esse córtex pré-frontal, na infância, nos pequeninos, não exerce nenhuma ação de controle porque não está pronto, né? Não tem a maturação, não tem esse controle dos impulsos. A criança é muito espontânea, porque isso ainda está em formação. Então, essas crianças vão criando de maneira espontânea, tranquila, prazerosa, né? A criança brinca e fala as coisas com tanta espontaneidade, às vezes fala até o que não devia falar, né? Fala, "Uxe, isso aqui você não podia ter falado na frente dos outros", mas a criança é espontânea, né? Então, assim, o cuidado com essa primeiríssima infância é extremamente importante, porque é ali que estão se formando todas essas questões. Então, mais uma vez, lembrando que o cérebro só atinge o seu pleno desenvolvimento, seja cognitivo, seja, emocional, uma década depois do início da vida escolar. E a gente considera início da vida escolar quando começa o fundamental, o ensino fundamental, né? Então, conforme vão mudando as séries mais avançadas, as áreas, então, de autocontrole vão se desenvolvendo. E aí começa o processo de inibição sobre os impulsos do indivíduo. Então, assim, um aprendente que já está caminhando no Fundamental 1, em direção ao Fundamental 2 e por aí vai, ele já sabe o que é adequado e o que não é, para ele fazer no coletivo, em grupo, né? É, eu vou fazer um parênteses aqui, porque aqui onde eu estou, está havendo reforma nos elevadores. Então, se vocês ouvirem algum barulho, isso, infelizmente, eu não tenho como evitar, tá bom? Ficam aqui as minhas desculpas. Então, vamos lá. As crianças começam a pensar sobre as expectativas críticas dos seus pares. Então, assim, dos seus amigos, de quem está em redor deles. E
principalmente, elas começam a pensar sobre as expectativas do seu professor, da sua professora, que qual que é a atuação desse professor, dessa professora nessa fase, né? Ele é como um extensor social das funções de autocontrole. Porque caso essa criança, esse pré-adolescente, esse adolescente, esteja se comportando impulsivamente, ele vai, então, ser aquele extensor das funções de autocontrole, seriam exercidas naturalmente por esse córtex pré-frontal, mas como ainda está em formação, ele lembra, ele chama a atenção para que isso seja cuidado. Então, não pode haver esse medo do erro, esse exagero, não pode haver o improviso que e o medo de decepcionar esse professor, né? Isso vai suprimindo gradativamente o potencial criativo da criança, né? Tem uma velha história que fala sobre o modelinho que a professora colocava na lousa, as crianças desenharem uma flor. Então, ela fazia o modelo lá, o caulezinho verde com duas folhinhas e a flor em cima. Ela punha o modelo e todo mundo desenhava. Quando um determinado aluno vai para outra escola e a professora faz a proposta de que eles façam o desenho de uma flor, esse menino fica parado. Aí, e não faz o desenho enquanto os outros todos estão criando as suas flores. A professora vai e pergunta: por que você não está desenhando? Ele falou: porque você não pôs o modelo na lousa. Então, assim, ele estava condicionado a uma forma só de resolver ou de fazer o que é solicitado. Então, vamos lá. Eu disse que a escola não é a única vilã, né? Porque a escola e seus componentes, vamos chamar aqui de atores, né? Porque a gente atua na profissão, porque a gente professa realmente, né? Então, a escola e os seus atores estão atuando como cúmplices de uma derrocada natural de suprimir essa espontaneidade, de abafar a criatividade, diante desses mecanismos neuronais naturais que acontecem, de autocontrole, porque isso, gente, desempenha um papel fundamental na vida social posteriormente, né? Na vida afetiva, na vida intelectual, depois desse adulto. Então, tudo tem que ser proporcional, gradativamente colocado, para que esse seja um indivíduo engajado e nessa vida social posteriormente, não é verdade? Então, este é o problema da a cumplicidade exagerada com a nossa inquestionável natureza humana, né? Então, em relação à criatividade, mas não em relação aos mecanismos de autocontrole, certo? Então, assim, uma coisa você ser estimulado à criatividade, não ser cerceado na criatividade. Outra coisa são os mecanismos de autocontrole. Então, são duas coisas que têm que ser cuidadas para que esse seja um indivíduo ajustado adequadamente na vida social, nos relacionamentos, enfim. Então, em algum ponto, a gente sente, eu me incluo, porque professora a vida toda, né, em vários níveis, e atualmente só no nível da pós-graduação, mas eu estudei sempre no chão de sala de aula desde os pequenos, né? Então, a escola, a gente sente que ela nada contra a maré, tentando adaptar as suas atividades para prolongar as capacidades criativas dos seus aprendentes. É isso que está se tentando fazer. Esta é a modificação que a atualidade pede, certo? Então, mas a gente ainda rema contra a maré. Como que a escola pode, minha gente, criar situações de aprendizagem que favoreçam mais o pensamento divergente e criativo? Lembra que eu já expliquei o convergente e o divergente? Então, o que a gente pode fazer para favorecer mais esse pensamento divergente? Os estudos da neurociência e as competências socioemocionais, como é que eles podem oferecer
um apoio, um respaldo científico e segurança para nós, professores e diretores de escolas, para realizar essas mudanças que a gente está falando e tornar as instituições, e, por consequência, seus alunos mais criativos. Então, por exemplo, a gente fazendo um comparativo, né, entre a escola tradicional, que prioriza o pensamento convergente, e uma aula criativa que vai enfatizar o pensamento divergente. Vamos ver esse exemplo. Então, tem aquela ideia assim, vamos pensar que nós estamos trabalhando com cubos de gelo demonstrando alguma questão dos estados da água, né? Então, na aprendizagem tradicional, se apresenta cubos de gelo todos iguais. Pega aquelas forminhas, abre e mostra várias pedrinhas de gelo, individualmente, né? Na aprendizagem criativa, já é um trabalho em grupo. A gente adiciona cubos de gelo de formas e tamanhos diferentes. Opa, e a gente já tem uma variação, não é verdade? Sigam a imaginação comigo. Imagine essa cena que eu estou falando, né? Então, nesse trabalho, que a gente está lidando com os cubos de gelo, na aprendizagem tradicional, a gente coloca tudo numa caixinha, tipo um container, né? Sendo que na aprendizagem criativa, a gente usa diferentes tipos de materiais, tamanhos diferentes, caixinhas diferenciadas. Então, a gente abre para mais opções, né? Na aprendizagem tradicional, a gente colocaria uma quantidade exatamente igual de água para dar o resultado de pedrinhas de gelo todas iguais. Já na aprendizagem criativa, a gente põe diferentes quantidades de água. E aí vai mudando a temperatura, e aí vai, ao invés de preencher um relatório, que o aluno preencha dizendo como é que foi a experiência, não. Vamos, numa roda de conversa, discutir a análise dos resultados. E por aí vai. Então, vejam que tem essa diferença, né? Porque nada pode ser tão convergente, tão restrito, tão inflexível. Ao contrário, tem que ser divergente, flexível. Tá? Porque há muito tempo a filosofia e a psicologia têm falado sobre a curiosidade que é natural, como se fosse um apetite para o conhecimento, vai? É uma espécie de elo que vai juntar a fome com a vontade de comer, né? Ou ainda seria o pavio que acende a vela da aprendizagem. Figurativamente, eu gosto dessa imagem, né? Imagina um processo de aprendizagem iniciando, uma aula começando, uma instrução começando, e como se acendesse uma luz, realmente, né? Então, quando a gente vê os estudos da neurociência ligados aos processos de aprendizagem, a gente vê que esses estudos vão colaborar com essa tese do que nós estamos colocando. E a neurociência sugere mudanças, eu diria que quase que radicais, na forma como lidamos com o conhecimento, gente. E também como é que nós promovemos a aprendizagem. Então, tem uma frase que vai, Cecília Góes, que eu digo assim: nós temos que sair da forma mudando a forma, né? Então, pensem nisso. Por que esses estudos, então, colaboram tanto com a gente? Aqui, esses estudos da neurociência. Então, vamos lá, alguns motivos. Primeiro, o professor jamais deve mastigar o conteúdo e entregar uma coisa, sabe, um prato feito, uma papinha pronta para que o aprendente se farte com essa informação, né? Que seja o bastante para ele, como se ele tivesse um prato cheio mesmo, né? Então, nada de mastigar o conteúdo. Vamos deixar a oportunidade de que ele descubra junto conosco as coisas, né? Então, assim como um bom diretor de cinema que se esforça, né, para uma comparação, para manter viva a curiosidade do espectador do início ao fim do filme,
o professor precisa discutir esse conteúdo de uma forma seriada, planejada, abrindo mais espaço para perguntas do que dando respostas. É um desafio maior para a gente? Sim, é um desafio maior para a gente, porque às vezes vem perguntas que talvez a gente não saiba responder. É uma ótima oportunidade para você ser espontâneo e dizer: olha, eu não sei tudo, mas eu vou buscar saber sobre isso e a gente vai conversar. Nós vamos voltar nesse assunto, né? E volta, não fica devendo nada, né? Então, o conhecimento, gente, ele precisa ser construído e não simplesmente observado, entende? É um processo de construção, realmente. E não receber a coisa pronta sem que o aprendente tenha que fazer nenhuma interação com isso, né? Ele simplesmente vai engolir essa papinha pré-pronta, né? Sem nem saber quais são os ingredientes que estão ali, entender a função de cada ingrediente. Entende essa analogia? Né? Então, essa é a primeira coisa. Segundo, os alunos precisam se entreolhar. Com toda certeza, minha gente, o sorriso, o movimento dos músculos faciais do colega são mais curiosos do que uma fileira de nucas estáticas, ou seja, aquela forma tradicional, um aluno atrás do outro, aquelas fileiras, um enxergando só as costas do outro. Não, vamos fazer semicírculo, todos se olham, não tem a turma do fundão, né? Então, esse formato é extremamente mais favorável à criatividade, à interatividade, e esse movimento, né, facial de todos, uns olhando para os outros, né? Então, a interatividade e a descontração, elas, por consequência, vão aparecer de uma maneira natural, que flui, né? Então, é recomendável que o professor, sempre no final da sua aula, acenda este pavio da vela para a próxima aula. Eu quero dizer assim, gostinho de quero mais. Quando você está assistindo, por exemplo, seriados, né? Você quer ver o próximo episódio, porque parou num ponto interessante. Então, deixa esse gostinho de quero mais. A gente tem sempre que deixar esse rastro, né? Para que a curiosidade seja mantida até o próximo encontro. Então, rapidamente pode ser apresentado, por exemplo, uma pergunta que motive o aluno a buscar informações para saciar a curiosidade dele, porque hoje a gente tem muito a possibilidade de acessar informações. Mas uma coisa é acessar informações, a outra coisa é transformar informação em conhecimento. Para isso é que existe a nossa função de mediadores, não é? Para ensinar como que se transforma essa informação em conhecimento. E quando a gente pede o feedback, a devolutiva, entram as funções executivas, ou seja, o aprendente vai mostrar a sua maneira, com a sua linguagem, da sua forma divergente, o que é que ele entendeu sobre isso. Aí são as funções executivas sendo movimentadas, né? Então, essa postura, gente, pode e vai contribuir para que a gente comece a aula com novas informações, muitas das quais o professor pode desconhecer. Aí é que vem a magia, porque eles trazem a curiosidade deles, eles ficaram com aquele gostinho de quero mais, e eles vêm com perguntas. Então, estejamos prontos e com abertura para receber, porque se nós demonstramos um comportamento, uma atitude de recepção, de empatia, de acolhimento, eles se sentem encorajados a participar, a trazer as suas ideias, a enriquecer este aprendizado. Então, veja, vamos entender uma coisa. A curiosidade é um estado natural, cognitivo, e que a satisfação dessa curiosidade vai ativar áreas cerebrais, gente. Especificamente do hipocampo cerebral, que é relacionado à memória e à aprendizagem.
Então, olha só o que que a gente garante quando a gente faz isso: atender e dar espaço para a expansão dessa curiosidade. Acolhimento das perguntas. Eu acho que nós adultos, enquanto no nosso processo escolar, muitas vezes, quando a gente fazia uma pergunta, "Professor, eu gostaria de", alguém tem alguma pergunta? "Sim, eu gostaria de perguntar tal coisa". Aí o aluno faz a pergunta e você fala assim, eh eu gostaria de saber, sobre, por exemplo, um caso que eu já citei em vídeos anteriores. "Ah, professora, nós estamos falando da pressão atmosférica, tudo mais, eu gostaria de saber como é que o avião tão pesado fica lá em cima, ele não cai", né. É uma pergunta. Então, é um estado cognitivo que ativou uma área cerebral do hipocampo, porque é a curiosidade. E aí, eu não sei essa resposta, mas aí eu me comprometo a achar isso. Vamos todos pesquisar sobre isso, aí a gente discute, vamos fazer uma vivência. Então você alimenta isso, entende? E não fecha no convergente, abre para o divergente. Então, o desconhecido, o mistério, o mágico, o impossível, o impensável e o intangível precisam ser utilizados com muita frequência por nós. Eh, que bom que tem as surpresas, que tem novidades, que tem, esse essa incógnita para ser conhecida. Que bom, vamos encarar isso como também uma abertura para a nossa criatividade, entende? É um processo de uma via de 2 mãos, que é muito interessante acontecer. E olha, gente, na verdade, Eh, a curiosidade faz o coração bater mais rápido, deixa as nossas mãos transpirarem, né, e instala uma certa ansiedade, uma inquietação de: "Quero mais, quero entender melhor", né. Então, essas circunstâncias, elas são, na verdade, os efeitos colaterais que a curiosidade traz, né. E qual que é a causa? A expectativa. Eu espero que, venha a continuidade da ação no próximo episódio do seriado, por exemplo. Então, assim como, que vai acontecer na próxima aula. Nossa, eu acho que o professor ou a professora vai trazer uma coisa diferente. O que será? Eu vou procurar também levar alguma coisa diferente. E assim, essa via de 2 mãos, esse sair da caverna, vai acontecer e vai abrir, não é, a possibilidade de um aprendizado muito, muito mais divergente, né. Então, o que que isso significa na prática, além do que eu já estou falando? Esses achados científicos da neurociência, eles vão embasar e vão explicar por que, minha gente, é tão importante investir em materiais, em experiências de aprendizagem que façam brilhar os olhos dos alunos. Então, quando você tem um tema para ser trabalhado, começa trabalhando com eles a significação daquilo. Então, hoje nós vamos trabalhar tal coisa. Então, por que vamos trabalhar isso? O que que isso, representa? O que que traz para o nosso aprendizado? O que que vocês acham? Deixe eles interagirem. Vamos fazer a aula invertida. Vamos usar as metodologias ativas, né. E aí sim, a gente tem um novo caminho, novas aberturas, um conhecimento e um comportamento divergente. Então, quando isso acontece, a gente percebe, claro que você não vai lá examinar, né, mas é assim que acontece, dilata a pupila, que é um indicativo dos olhos, né, é um indicativo da ativação dessa curiosidade. A gente vê um olhar diferente, entusiasmado e, por consequência, vai haver o quê? Formação de memória de longo prazo. Ou seja, um indicativo muito forte de que sim haverá aprendizagem. Porque se a gente tem uma maioria de quando a gente lê, não é, as expressões faciais, a gente vê que tem lá uma boa porcentagem naquele grupo de, aprendentes com cara de paisagem, com cara de: "Ué, não entendeu". Então vamos para outra
estratégia e mais outra estratégia, até que a gente sinta esse brilho nos olhos, esse interesse, essas mãozinhas levantadas querendo fazer várias perguntas, né? Porque educar, gente, é um caminho, e é um caminho em que a gente faz essa trajetória de mãos dadas. É essa a nossa essência verdadeiramente. Nós somos seres de convivência, não é? Seres sociais. Nós não somos nada sem o outro. Se assim fosse, eu acho que seria criado só um ser, Highlander, que vivesse para sempre e ele se bastasse. Mas não é essa a nossa realidade, não é verdade? Não é assim. Nós não somos nada sem o outro. Nós não teríamos chegado até aqui se as mãos de tantos e tantas tivessem resolvido cuidar de nós. Se ninguém cuidasse de nós, ficaríamos como um bebê sem ação, sem aprender a falar, sem aprender a andar, sem uma referência, não é? Então, o alimentar, o andar, o falar, o compreender é algo que nos acompanha, porque sempre tem alguém fazendo isso, né, junto a nós. Esses alguéns estavam lá junto de nós, estão aqui agora, sempre há alguém, porque somos seres em relação. Então, o que a gente precisa para que haja, né, o alimentar desse pensamento e dessa ação divergente? A gente precisa apenas saber, sentir. De mãos dadas, a gente vê que precisa andar também a teoria e a prática. Nós não podemos dizer uma coisa e agir de outra forma, né? Tem que ser, algo que, tem sintonia entre o que eu digo e o que eu faço, porque o exemplo é tudo, a gente sabe, né? Porque uma das maiores contradições que nós, educadores, sempre que eu digo isso, eu me incluo, gente, não estou fora disso. Então, uma das maiores contradições que a gente enfrenta, na verdade, é por vezes a gente fazer um discurso em uma direção e fazermos uma prática em outra. Por exemplo, o tempo todo a gente fica em interação próxima com os nossos aprendentes, ou seja, na empresa, com os nossos funcionários próximos, com a nossa equipe, a equipe que eu estou liderando. E, e aí, quando chega, por exemplo, no momento da avaliação, eu adoto uma postura de distanciamento, né? Eh, ou seja, não vou dizer nada, agora não é hora de perguntar isso, você deveria ter estudado antes, vai lá, senta e lê de novo. Ou eu falo para o funcionário, olha, vai lá, senta na sua mesa e pensa, né? Ele está com uma dúvida, então a gente tem que estar de mãos dadas, essa prática que vem acontecendo, ela não pode ser distorcida no momento em que o indivíduo é solicitado a devolver aquilo que ele aprendeu. Então, a gente precisa estar muito atento a esse descompasso, porque ele não é bom. E se ele não é bom, vai dar ruim, né? Então, isso já foi alertado pelo grande pensador, educador português Antônio Nóvoa. Ele menciona, em uma das suas obras, a riqueza dos discursos e a pobreza da prática, né? Então, isso é muito sério, né? Ter um discurso muito rico e uma prática pobre. A gente vê, não entrando nesse mérito de maneira nenhuma, mas a gente sabe que, por exemplo, na política existem muitas promessas de campanha e depois aquilo não acontece na realidade, quando o indivíduo é, é, ocupa o cargo. Então, o que nós aprendemos de uma maneira rígida, a gente tem que tirar essa rigidez e nos acostumarmos a ser mais flexíveis, porque a inflexibilidade, ela não é boa, ela não nos leva a lugar nenhum, a gente fica sempre meio que amalgamado, como se nós tivéssemos
cimento embaixo dos pés e ficássemos sempre parados no mesmo lugar. E a vida não é estática, a vida é dinâmica. Então, como que a gente pode querer estar sempre no mesmo lugar, fazendo sempre do mesmo jeito? Então, isso que não é bom, né? Então, por uma questão de coerência, gente, nós devemos sempre materializar na prática as teorias que a gente verbaliza. Então, Antônio Nova, de novo, né? Ele fala que nós ensinamos aquilo que somos e não aquilo que sabemos. Porque tudo que eu vá ensinar, que eu vá colocar, que eu vá propor, passa pelo viés de quem eu sou. Então, eu preciso primeiro cuidar de quem sou, para depois eu me referir ao outro, né? Aqui, hashtag fica a dica, lá, o primeiro e o segundo vídeos que a gente fez nessa série que nós estamos fazendo, eu falo sobre o autocuidado, sobre o autoconhecimento. Então, porque, mais uma vez, ensinamos o que somos e não o que sabemos. Porque aquilo que eu sei, quando eu vou colocar, passa pelo viés de quem sou eu, né? Então, a aprendizagem é sempre um processo de aproximação, de troca de olhares, de relações que são construídas no convívio, né? Então, a gente fala nesse sentido, claro, inevitavelmente, das competências socioemocionais, que é o que se coloca atualmente. Porque o indivíduo, por exemplo, vai entrar numa empresa, né? Ele vai ser, eh, não é o currículo contratado, então não é o currículo que manda tanto, mas sim as habilidades que ele tem, o equilíbrio que ele demonstra diante desta ou daquela situação. Porque a gente entra numa empresa pelo currículo, mas nunca é demitido pelo currículo, é demitido pelo comportamento, né? Pelas suas reações emocionais. Então, a gente tem que falar, nesse contexto de hoje, sobre as competências socioemocionais. E falando nisso, a educação passa, como a gente falou lá no início, por um momento de transformação que é essencial. Então, é muito comum, não é? Nesse campo educacional, a gente adaptar e acompanhar e guiar as gerações atuais e futuras. Então, assim, nada é como era. Então, uma das grandes mudanças, pela qual a educação passa é o quê? É readequar o ensino das habilidades socioemocionais, né? Falando agora da instituição escolar, de acordo com a BNCC, que é a Base Comum Curricular Nacional, né? Então, as nossas escolas, voltavam-se muito intensamente para a preparação dos alunos para o mercado de trabalho. E os currículos, então, se voltavam a atender a um mercado extremamente competitivo, só que agora sob outra ótica. Estão surgindo e vão surgir profissões que a gente nem imagina. Então, os desenvolvimentos cognitivo e racional, eles foram privilegiados sempre, em detrimento do desenvolvimento emocional. Quem é que se preocupava na nossa trajetória escolar com aquilo que a gente estava sentindo, não é? Se nós estávamos nos sentindo bem, se socialmente a gente estava engajado, se alguma coisa estava dificultando, se a criança acabou de perder o animalzinho de estimação e ela tem que ir para uma situação de avaliação no dia seguinte, o emocional não vai estar bom, né? Então, esse desenvolvimento emocional e social ficou ofuscado, né? Ignorado, deixado de lado, para ficar somente na questão cognitiva. Então, hoje, o mercado volta-se para observar as habilidades socioemocionais dos seus indivíduos. E procura o quê? Encontrar quem está melhor preparado para lidar com as diversas situações que vão envolver o trabalho. Principalmente o trabalho em grupo, em convívio com outras pessoas, que, obviamente, gente, temos personalidades diferentes. Somos indivíduos únicos, né? Então,
Atualmente a gente tem uma geração de alunos que estão preparados, podem estar, digamos assim, preparados tecnicamente, mas eles estão carentes de um desenvolvimento emocional, não é? Porque, a tecnologia aproxima quem está longe e distancia quem está perto. Pense na situação prática da vida, se não é assim, né? Eh, Às vezes o filho está no outro cômodo da casa e procura se comunicar, com a mãe por WhatsApp, dentro do mesmo ambiente, né. Então, assim, no contexto educacional, a gente retoma aquela ideia conhecida de que a escola é um dos primeiros contatos sociais, é o segundo ambiente social após a família. Então, é onde acontecem os primeiros contatos sociais mais amplos e isso vai se transformando a cada fase escolar durante essa trajetória de aprendizagem. E isso vai perdurar por muitos anos, né. Então, a gente pode fazer uma analogia assim, é como se nós estivéssemos, em um navio, que é influenciado pelo clima e pela maré. Então, eh, ou seja, a equipe escolar ela é guiada pelos educadores, que devem estar conectados a essa tripulação, né, que são os aprendentes, e a tripulação deve estar muito integrada, muito coesa. Agora vamos lá, tanto seja, a tripulação referente a quem está conduzindo, como seja quem está ali para aprender, mas está na mesma viagem, na mesma trajetória deste navio, né. Então estamos todos sujeitos ao clima e à maré, porque somos diferentes, porque as circunstâncias mudam, porque podem acontecer coisas inusitadas, porque, mais uma vez, a vida não é estática, ela é dinâmica. E que bom, né. Imagine se tudo fosse sempre igual todos os dias, tão previsível assim. Perde o significado, perde o interesse, não é? Imagine se todos tivessem o mesmo tipo de cabelo, o mesmo rosto. Nossa, seria muito entediante. Uma alegoria aqui agora, né, entre parênteses, eu gosto bastante dos doramas e as pessoas acham que, as pessoas de origem oriental todas têm o mesmo rosto, não é assim, né. A gente aprende a essa diferenciação, né, tem essa característica dos olhos puxados e tudo mais, mas são individualidades da mesma maneira, porque a gente tem que pensar, numa educação, num convívio planetário, entende? Sem essa discriminação e essa, polarização. É? Vamos pensar grande, em termos, de uma janela que se descortina para o mundo. Então, as habilidades socioemocionais, nessa configuração do navio que eu estou falando, né, as nossas habilidades socioemocionais seriam o quê? Seriam o remo, né, desse barco. E, se essas habilidades forem bem observadas, elas podem facilitar esse trajeto, analisando o mapa, né, em que direção vamos. Ou vão gerar isso, ou vão promover um encontro, que não é muito fértil, ou, ao contrário, o encontro fértil, mesmo sendo em terras desconhecidas. Então, eh, figurativamente ainda, o capitão, o líder, né, o professor, que seja, ele vai desenvolver o conhecimento através de pausas, dos momentos de remar com mais força, ou da capacidade de cada marujo, cada um, cada funcionário. Visto que nós temos a missão, professando, né, que somos professores, de preparar cada um para ser capitão da sua própria vida. Cada um sendo o protagonista da sua própria história. Isso é que é importante. Não criar indivíduos dependentes, né. Às vezes a gente tem situações
familiares, por exemplo, em que a gente deixa a a criança, o adolescente muito dependente, porque fazemos as coisas todas por eles. Não, eles precisam aprender, às vezes errando, né, mas eles precisam fazer. Então, eh, vamos ouvir atentos o que eu vou dizer agora, e com isso, a gente dar força aos propósitos dos quais a gente está falando desde o início desse encontro de hoje. Então, vamos dar atenção às competências socioemocionais, para facilitar a relação pessoal entre os educandos, entre os educadores, ou seja, eh, todos os que interagem nesse contexto, né. Então, dessa forma, entre ambos os papéis, todos vão desenvolver a capacidade de sentir, de falar de si mesmos, de não ter dificuldade de se expressar, de aprender a escutar o outro e também de criar juntos o quê? A possibilidade de transformação nesse meio em que vivem. De que forma? Trocando pouco a pouco a competição pela colaboração. Então, menos competitividade e mais colaboração. Dessa forma, a gente vai estar fazendo o quê? Substituindo o egoísmo pela empatia, né. Então, o que que é preciso para a gente ser um educador socioemocional, na verdade? Nós, educadores do presente e do futuro, precisamos nos preparar para este ensino, ou para essa mediação das habilidades socioemocionais. Então, tem algumas ações que são básicas para esse preparo. Então, vamos lá. Hashtag algumas dicas. Escutar de forma empática. Então, é é aquilo que a gente chama a atenção para saber ouvir, não é? Não interromper constantemente, deixa o outro se expressar. Então, escutar atenta e empaticamente. Observar mais, às vezes, e falar menos. Nós temos que ser super bons observadores, né? Saber também que o nosso próprio conhecimento pessoal, ele é ilimitado, porque sempre podemos saber e aprender mais a vida inteira. E que os organismos vivos, como seres humanos, o que que eles têm? Nós temos uma capacidade de nos autorregular. Então, eh, outra dica é ter interesse nesse desconhecido, não limitar o nosso universo, entende? A gente tem que se permitir ser surpreendido, dar espaço para o novo, saber que essas habilidades socioemocionais transmitidas pelo nosso convívio social, por exemplo, elas acontecem aí, e não de uma forma pragmática, de uma maneira convergente, né? Então, que o desenvolvimento nosso, enquanto indivíduos, ele acontece em 3 planos. Um tripézinho que vai permitir o quê, gente? Um contato sensível, inteligente, consciente com o mundo ao nosso redor. Isso fica mais leve, porque a vida pede leveza. Então, quais são esses 3 planos, né, do desenvolvimento nosso enquanto indivíduos? Plano físico, o plano emocional e o plano cognitivo. Então, o plano físico é o quê? É aquilo que é a nossa ação de interagir com o mundo sensível e na parte motora, inclusive, ou seja, a nossa mobilidade com esse corpo físico. No plano emocional, nós temos as emoções e os sentimentos. E no plano cognitivo, é aquilo que nós pensamos e aquilo que temos como aspirações, os nossos projetos, as nossas ideias, aquilo que a gente sonha e projeta para a nossa vida. Então, como é que a gente lida com as sensações, com esses sentimentos, de uma forma afirmativa, positiva para nós mesmos e para aqueles que estão à nossa volta? Então, gente, essa dinâmica é muito importante, entre para nós educadores como uma ferramenta de trabalho mesmo. Então, sentir.
sinta, conecte, vamos nos conectar com as emoções para que elas fluam, né? Criar espaço para legitimar os sentimentos, né? Nossos e dos aprendentes, porque também somos aprendentes, né? Então, para isso, gente, antes que eu faça isso com o outro, eu preciso escutar o que eu sinto, porque o organismo sabe daquilo que a gente precisa. Então, se nós interrompermos o nosso fluxo, o que sentimos, e sabemos, nós vamos viver cheios de sentimentos incompletos, repetitivos, né? Essa abertura é extremamente importante. Então, dar nome ao que estamos sentindo. Porque, muitas vezes, a gente não sabe dar nome àquilo que a gente sente, então a gente tem que buscar isso aí. E se não estivermos conseguindo, a gente tem que buscar ajuda, não tem problema nenhum nisso, né. Então, dar nome àquilo que a gente sente é como acender a luz num quarto escuro, né. Isso nos permite, vamos dizer assim, decodificar aquilo que não era reconhecido. Então, o sentimento, na medida em que a gente nomeia, ele ganha uma existência que é palpável. Eu estou entendendo o que eu estou sentindo. Então, com isso, já é possível fazer o quê? Criar uma ponte com o mundo externo e expressar aquilo com mais sabedoria. E a gente expressa, então, aquilo que a gente sente, por quê? Porque a gente reconheceu isso. Então, eu acho que eu abri uma torrente de coisas para vocês pensarem, para vocês refletirem, não é verdade? Então, é muito importante que o educador desenvolva tanto a autorresponsabilidade sobre os seus próprios sentimentos e transmita isso para os seus educandos. Nós não somos infalíveis, a gente não tem que ficar num pedestal, não é? Nós somos seres humanos também, temos sentimentos. Então, a nossa habilidade de mediar, de sermos mediadores e de sustentar, eh a forma de lidar com os conflitos, porque eles vão nascer, dentro das oportunidades que nós podemos proporcionar. Então, proporcionando essas oportunidades, vão se abrir, várias, possibilidades. E a gente vai aprendendo a lidar com isso, porque conflitos e situações, às vezes embaraçosas, vão acontecer. Nós não podemos evitar. O que a gente precisa é estar, com mais confiança em nós mesmos, para podermos administrar essa questão em nós e naqueles com os quais a gente convive. Não é verdade? Porque, como a gente disse anteriormente, né, apoiados na palavra do educador Nova, né, um educador não educa só através do que ele sabe. Ele educa muito mais por aquilo que ele faz, por aquilo que ele o que ele faz com aquilo que ele sabe, né, e com aquilo que ele sente, também com a sua presença, com a disponibilidade que a gente apresenta de acompanhar o processo de evolução dos educandos, né. De novo, nós educamos muito mais com aquilo que a gente faz com o que sabe. Eu posso saber, mas o que que eu faço com esse saber, entende? Então, o que eu faço com esse saber é que importa bastante. Então, depois que a gente consegue minimamente, eh, desenvolver essas habilidades para lidar com essas nossas emoções e sentimentos, nós vamos descobrir que existe sim uma forma saudável e prazerosa de conviver conosco mesmos, né, e com os outros. Então eu trabalho isso em mim. Eu tenho que descobrir os meus limites para poder compreender o limite do outro. Então, assim nasce realmente a empatia. Cabe a nós também observar e manter, digamos assim, um diálogo silencioso com a expressão corporal dos alunos. Eu tenho que perceber, pela expressão corporal deles, como é que está, vamos dizer, a temperatura desse entendimento. Nem tudo vai ser verbalizado, mas vai ser percebido. Então, nem tudo vai ser verbalizado, mas muita coisa vai ser dita.
Por isso que é importante a gente aguçar e confiar nos sentidos para a gente poder ter uma escuta muito ativa, para realizar, né, o mundo na nossa volta, uma maneira mais ampla de enxergar. Então, uma escuta ativa e um olhar atento. Então, eh, depois dessas reflexões, a gente tem ali, eu poderia até falar um pouco das tendências que até o documento de Incheon nos traz, que são as tendências para 2030 em diante. Quando esse documento foi feito lá atrás, né, nesse encontro que a Unesco faz periodicamente, que aconteceu em Incheon, na Coreia do Sul, era 2015, 2016. Então, havia uma projeção para 2030, só que nós já estamos em 2025, né? Então, os processos avaliativos, eles têm que ter o objetivo de deixar transparecer e ser, vamos dizer assim, propiciar a possibilidade dessa curiosidade, desse gostinho de quero mais. Então, essa coisa da capacidade de memorização, de fazer tudo como exatamente igual o professor ensinou, sem criar nada, os vestibulares, o Enem, em tese, tenderão a ter um outro formato, né? As universidades corporativas, elas estão cada vez mais existindo e vão ter mais relevância. A educação provavelmente será mais híbrida, né? Fazendo com que se amplie as experiências de aprendizado. A inteligência artificial vai colaborar e vai substituir o professor? Não, mas vai colaborar em 50%, nosso papel atual, né? Então, a gente vai ser o quê? Um curador de conteúdos e um líder de equipe, usando o quê? As metodologias ativas. As avaliações naquele formato antigo também poderão deixar de existir, né? As certificações, as profissões tradicionais, elas perderão a relevância para novas profissões. E as competências socioemocionais, sim, já são e terão cada vez mais prioridade, né? Novas disciplinas vão ser incorporadas aos currículos, as grades curriculares, os conteúdos poderão até vir a ser cocriados entre alunos, professores, escola e família. Então, a gente vai ter competências crescentes para a atualidade e futuramente, né? Um pensamento crítico, inovador, com criatividade, iniciativa, originalidade, resolução de problemas complexos com essa criatividade vai ajudar muito mais, né? Raciocínio e resolução de problemas vão ser muito mais favorecidos com essa forma divergente, né? Que a gente falou. Então, resumo: cognição e emoção caminhando juntas, de mãos dadas, né? Para haver um equilíbrio entre uma coisa e outra, porque não dá para fugir disso. Eu gosto muito de uma frase que o Rubem Alves fala assim: o professor é o criador da alegria de pensar. Olha que coisa bonita, né? Que configuração empática, né? Acolhedora. Então, para a gente finalizar, eu diria assim: nunca se esqueça de 6 coisas básicas que eu vou te falar agora. Primeiro, felicidade vem de dentro. Pensamentos positivos atraem coisas boas. E tudo que você dá, recebe de volta em dobro. Isso é um fato. Os sorrisos são contagiosos. Se alguém sorri para você, fica difícil você devolver uma fisionomia contrafeita, né? Ser gentil é gratuito, gente. E só fracassa quem desiste. Quer de novo? Vamos lá. 6, hein? 1, felicidade vem de dentro. 2, ideias e pensamentos positivos atraem coisas positivas. Tudo que você dá, você recebe de volta em dobro. Os sorrisos são contagiosos. Ser gentil é gratuito, não custa nada. E só fracassa quem desiste. Então, sempre é possível voar desde que as asas estejam fortalecidas.
tudo de bom eu desejo para vocês. Tudo de vida, né? Uma vida boa, uma vida com esse aspecto criativo, amplo, maior, empático e acolhedor. Esse é o meu desejo. E aqui eu agradeço por mais esse encontro. E ó, deixa o seu like, curte, compartilha, porque não custa nada, né? E nos ajuda bastante. Até o nosso próximo encontro.